do Senhor a todos. É um grande prazer estar de volta. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão online. Estamos começando um culto de ensino da palavra e orações. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus pelo dia que Ele nos deu. Senhor Deus, te agradecemos ao Senhor por esse dia, Senhor. Que Tu nos livraste de qualquer mal que derrodeou entre nós, ó Senhor. Que Tu venha abençoar esta noite, ó Senhor, com a Tua palavra, que venha encaminhando nossos corações para que nós venhamos aprender, Senhor. Inclina os Teus ouvidos, ó Senhor, para os Teus filhos que irão pedir, Senhor, em oração, em nome do Teu Santo Filho. Assim te agradeço, Senhor, pelo dia de trabalho que Tu me deste, ó Senhor. Abra as portas de emprego para aqueles que perderam, ó Senhor, os seus empregos. Dai saúde, ó Senhor, para aqueles que estão debilitados, ó Senhor. Tu és o mestre, o médico dos médicos, ó Senhor. Assim abençoa cada um e abençoa, ó Senhor, esse culto, em nome do Teu Santo Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro, que é o texto básico da lição que dará início hoje. 1 Pedro 5, do 6 a 7, está escrito assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Assim, para não perdermos tempos, eu já estou dando a palavra ao pastor Marcos para dar início ao ensino e ao estudo de hoje. Amém? Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Estamos iniciando nosso culto de oração e ensino da palavra. E, obviamente, por ser um culto de oração e ensino da palavra, você que já está online, você pode formular o seu pedido de oração. Não é necessário você especificar qual é seu problema, não, de forma alguma. Mas peça apenas a oração, confie que Deus responderá, né? E nós queremos, desde já, saudar a todos os nossos irmãos e os nossos internautas, amigos. Como eu costumo dizer, não importa o seu credo religioso, não importa a fé que você está professando, mas nós queremos saudá-lo com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Obrigado pelo carinho da sua participação, que você possa convidar outras pessoas a estar conosco nesta noite. Nós temos um estudo a fazer e hoje nós vamos estudar com base nesse texto que o diácono Joabson acabou de ler, em 1 Pedro 5, 6, 7, que o forte do versículo diz: colocando sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, e ele cuidará de vós. Então, desde já, eu quero chamar a sua atenção para que tudo que esteja te preocupando, tudo que esteja causando uma aflição na sua mente, porque nós vamos estudar esse semestre todo, cadê, Jobs, o título da lição aí, da revista, o título do trimestre? Não, a revista. O tema isso. Tratamento bíblico, ansiedade e depressão. Esse é o tema de todo o trimestre que nós vamos estudar, né? Os 3 meses doravante, nós vamos estudar. Tratamento bíblico, ansiedade e depressão. A princípio eu quero dizer a você, rapaz, como é bom ter uma assessoria, já providenciar aí a cópia no iPad, porque aqui eu boto a letra do tamanho que eu quero, aí é uma maravilha, né? Então, tratamento bíblico,
ansiedade e depressão. Então, eu quero, a princípio, dizer a você, se você passa por, ou tem passado por esse tipo de aflição, de ansiedade, né? Até mesmo, quem sabe, uma depressão, não se preocupe, não se preocupe. Isso, os homens, grandes homens de Deus, relatados na Bíblia, não é que diga exatamente que eles tiveram ansiedades e tiveram momentos de depressão. Não é que a Bíblia diz isso, mas os estudiosos, grandes teólogos, chegaram à conclusão que grandes homens de Deus entraram em profunda depressão, né? O próprio Elias, eu cito como exemplo Elias, depois de um feito histórico, como aquele que lá no Monte Carmelo, ele desafiou os profetas de Baal, matou todos os profetas, agora estava correndo com medo de uma mulher, de Jezabel. E não bastasse isso, ele chegou ao ponto de dizer: Deus, já basta, tire a minha vida, eu não tenho mais para onde ir, não tenho mais o que fazer. Entrou numa depressão. Então, se você de repente desencadeou um processo de depressão, está com um processo de ansiedade, não se preocupe, isso está dentro de uma naturalidade. Não é comum, mas é uma naturalidade. Agora, o que é que a Bíblia nos recomenda? O que é que o apóstolo Pedro nos recomendou? Colocarmos sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade. Aquilo que nos preocupa, meu querido, tem coisas que nós não vamos resolver. Tem coisas que, por mais que você esforce, por mais que você busque a ajuda de outras pessoas, você não vai resolver. E aí, vai se descabelar? Não. Então, é colocar a sua aflição, aquilo que ele tem lhe causado um desapontamento, aquilo que tem perturbado a sua mente e você não consegue resolver, é seguir a orientação bíblica na instrumentalidade do apóstolo Pedro. Coloquem no Senhor, coloque em Jesus toda a sua ansiedade. Toda a sua ansiedade. E aí, Deus vai fazer o melhor. Deus vai trazer soluções. Nós vamos aquietar o nosso coração, nós vamos nos tranquilizar e a ansiedade vai passar. Então, o título da lição hoje é O Crente e o Sofrimento, né? O crente e o sofrimento. Então, a princípio, nós precisamos entender que o crente, ele também pode sofrer, pode passar por momentos de dificuldades. Nós conversávamos hoje à tarde aqui, eu e o diácono Manuel Porto, exatamente nesse diapasão, e ele diz: ora, se fosse assim, aí ele contou a história de um pastor conhecido que faleceu de um acidente, que um carro bateu de frente com ele, uma carga de madeira virou por cima, estragou o pastor. E alguém pode dizer: mas como é que pode um pastor, um homem de Deus, um homem que provavelmente buscava, se esquivava do pecado, procurava fazer a vontade de Deus e morre de uma forma trágica desse jeito? Sim. Do jeito que a calamidade bate na porta do ímpio, bate também na porta do justo. Então, essa história também que se conta, que se diz por aí, que crente não pode sofrer, que crente não pode adoecer, meu irmão, isso é uma invencionice. Todos nós estamos aqui na terra dos viventes, estamos passíveis de sofrermos quaisquer ataques, de nos depararmos com qualquer situação.
Ora, fulano estava bonzinho ali, sabe, pastor, o irmão fulano, um homem de Deus, não é? Um homem de Deus. Pois é, rapaz, fez um exame, está com CA. Como é que pode? Pode. Agora o que nós precisamos é descansar no Senhor e em tudo dar graças a Deus. Eu estou acompanhando um pastor amigo e a esposa dele acabou de fazer um tratamento de radioterapia de um CA. E ele agora, quando ela estava terminando, descobriu que está com CA. Vai fazer uma cirurgia e vai fazer o tratamento. Mas eu acho tão bonito, a cada dia ele dá um relatório, né? Ele faz o devocional dele, passa para todo mundo com o texto bíblico, e depois, olha gente, o relatório para fazer o informativo. A irmã está assim, assada, eu estou assim, mas graças a Deus nós estamos tranquilos, nós estamos confiantes no Senhor. E chegou até a me dizer, olha Marcos, se Deus quer nos curar definitivamente, glória a Deus por isso. Se Deus quer nos levar, glória a Deus por isso. Não é? É o hino que diz, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Então, o crente e o sofrimento. O sofrimento atormenta a existência humana. Isso é um fato, né? Ninguém vai dizer, eu estou feliz porque estou sofrendo. Não. O sofrimento, ele atormenta a existência humana. Afeta as pessoas de física, emocional e espiritualmente. Né? Olha, que coisa. Um sofrimento afeta o físico, né? O emocional e o espírito. Nós somos abalados nessas três formas. Qualquer que seja o seu grau e a sua origem, quando se torna prolongado, traz prejuízos ainda maiores. Atinge justos e injustos, inocentes e culpados. Uma democracia que não entra na cabeça de muita gente. Como pode alguém bom e justo passar por uma dificuldade a ponto de absorver tanta coisa grave? Não é isso que a gente pensa? Aí eu comentava hoje à tarde, é porque o nosso pensamento, Deus diz lá na Bíblia, né? Os meus pensamentos, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Sabe por que a gente pensa assim? Meu Deus, como é que pode o pastor fulano, a irmã fulana, uma mulher de Deus, está com CA? Meu Deus, como é que isso pode acontecer? Porque nós temos esse sentimento de justiça distorcido do sentimento de Deus. Porque na nossa ótica, né, o pastor, o irmão fulano, a irmã fulana, que é uma pessoa reconhecida, uma mulher de oração, uma mulher de Deus, de repente está acometida de um CA, como é que isso pode acontecer? Pode, né? Como a palavra diz que o dia mau vem para o ímpio e vem para o justo também. Então, outros são mais rigorosos, como esse tipo dizem, como é que esse tipo de desgraça chegou na minha vida? O que foi que eu fiz para merecer? Aí começa a cantar a música que é o santarrão. Mas Deus, eu sou tão bom. Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Possa ser que nem expresse, mas diz na mente, mas Deus, eu sou uma pessoa tão boa, eu não quero mal de ninguém. Eu ajudo meus vizinhos, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Aí a gente começa a contar as nossas vantagens, a nossa música de que somos generosos, somos bondosos e que Deus, lá no íntimo, é como que a gente vai dizer, Deus, você está sendo injusto comigo, né? Lamentavelmente. Então, verdadeiramente, um dos grandes motivos pelos quais muitos cristãos veem a sua fé enfraquecer, assustadoramente, é o sofrimento. Muitos enfraquecem na fé diante de um sofrimento.
diante de uma situação que, comparada com outros problemas, é diminuto, mas a pessoa não tem estrutura espiritual, de fé, para suportar quaisquer abalos. Mas nós precisamos, irmãos, estar preparados para tudo isso, né? Então, para muitos, as tempestades que chegam não podem fazer parte do cotidiano de um servo de Deus. Simplesmente acreditam que o Senhor jamais permitiria, conforme seu amor e poder, que um dos seus filhos passasse por alguma necessidade ou fatalidade. A nossa impressão é essa, de que Deus jamais deixaria que eu, viesse a passar por uma dificuldade. Logo eu, Senhor, eu sou teu filho amado, eu tenho me esmerado, eu tenho me esforçado, tu tens visto a minha luta na obra, isso acontecer comigo? Aí a gente começa a dar uma de santo justo. Não é justo no sentido de justificado, não. É no sentido de achar que é mais coerente, que é mais íntegro do que quaisquer outras pessoas. Então, isso tem sido a causa de muitas crises emocionais e espirituais. Tem sido a causa de muitas crises emocionais e espirituais. Aí agora nós começamos a entender que os santos homens de Deus, a exemplo do profeta Elias, a exemplo de Davi e tantos outros, que avaliados se chegam a uma conclusão de que eles entraram num processo de ansiedade e de depressão. Mexeu com o emocional, uma carga forte que muitas vezes, deixa-me ver aqui, o profeta Jeremias. Jeremias está na casa dele, bem tranquilo, aí Deus diz: Jeremias, vai em tal quanto e diga isso, isso, isso e isso. Aí Jeremias se levanta, chega lá, principalmente a um rei. Rei, isso, isso, isso e isso. Prenda esse cidadão. Bota aí, nem dá nem pão nem água. Aí o que é que um profeta desse ia pensar? Mas Deus, eu na minha casa, bem tranquilo, o Senhor me levanta para vir dar uma palavra profética, para vir pregar para esse povo, e o que eu recebo em contrapartida é a prisão? Vou preso porque vim dizer, dar um recado teu? Era, se o cara não tivesse uma estrutura, é para entrar em parafuso. É para entrar em turbulência. Por isso, nós precisamos, consigo nada, daqui para aí eu não consigo ler, não. Pode ler, diga, eu vou fazer uma pausa. Bráucio e Urdaci. Verdade, meu amigo, eu passei por um acidente e quase morri. Pronto, está vendo? Bráucio e Urdaci, um casal muito querido, nossos amigos, moram em São Mamede, que nós tivemos o prazer de frequentar a casa deles. Aliás, Bráucio, eu quero saber se ainda tem aquela coalhadinha muito boa aí com limão. Se tiver, nesse dia eu estou passando por aí, viu? Aleluia! Glória a Deus. Pois é. Então, um profeta, um homem de Deus, ele precisa estar cada dia na presença do Senhor e reconhecer que ele está passível de sofrer, de enfrentar um sofrimento, seja ele qual for. Não é porque eu sou crente, não vai me acontecer nada. Acontece sim, olha aí. Bráucio disse agora que, e Bráucio é um homem de Deus, e aconteceu um acidente com ele. Vai ver que muita gente é fedida. Mas rapaz, como é que pode acontecer um negócio desse? Aconteceu, meu amigo, acontece com todos nós. Então, queridos, praticamente todos os dias nós recebemos notícias ruins de nossos irmãos, isso quando não somos nós mesmos os portadores dela.
A grande verdade é que, mesmo não querendo ou provocando o sofrimento, o sofrimento chega, faz parte da vida. E uma reação muito natural, diante de um fato desagradável, se chama tristeza. Claro, a gente recebe uma notícia desagradável, gera uma tristeza no nosso coração, né? Gera uma tristeza no nosso coração. Dificilmente alguém vai receber uma notícia triste e dizer, oh, glória a Deus, aleluia. Inclusive, impertinente, né? O mínimo, a gente entristece o coração e diz, Deus, aconteceu, está nas tuas mãos, cuida, tem misericórdia, fortalece, né? Não tem como nós ficarmos abatidos, não tem como não ficarmos abatidos quando um desastre acontece. Quantas pessoas nos desapontam? Quando nossos planos não se concretizam, quando nossos sonhos viram pesadelos, quando o exame traz a informação da chegada de uma doença, quando o desemprego nos alcança e outras mazelas mais. Somando-se a isso, vem o cansaço oriundo da correria do dia a dia. Corremos tanto e muitas vezes sequer sabemos o porquê ou para onde. Apenas nos vemos acelerados, como loucos, para darmos conta da nossa agenda. Tudo isso tem uma consequência, faz a gente sofrer. Tal sofrimento não apenas nos afeta, mas mexe com a família, com a energia, nos relacionamentos, com o desempenho profissional, com o dinamismo dos estudos e com a dedicação a Deus e à sua igreja. Em muitos casos, a tristeza é passageira. Logo, logo, devido às ajudas e aos ajustes, as pessoas conseguem se restabelecerem e dar prosseguimento à vida. Em outros, essa tristeza demora muito a passar, prolongando e, na maioria das vezes, agravando os sintomas. Tais sintomas podem ser chamados de ansiedade e depressão. Então, há tristezas na nossa vida que aparecem e a gente consegue, apesar da tristeza, apesar do abatimento, a gente consegue se refazer, né? Tendo aquela estrutura de fé para lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Logo, logo a gente se restabelece e começa a andar a marcha, o curso da vida normalmente. Outros, infelizmente, não conseguem, somatiza isso e começa a repisar isso na cabeça, né? Repisar isso na cabeça. Uma vez eu visitei uma pessoa, amiga e irmão de uma ovelha minha. Ele botou na cabeça que tinha umas pessoas perseguindo ele, talvez uns pistoleiros. Eu fui lá, conversei com ele, disse, vamos comigo ali na porta, mostrei a esquina, está vendo? Olha, não tem ninguém. E aí ele terminou, depois de eu orar com ele, conversar, ele disse, pastor, eu sei que não tem, mas na minha mente, sei lá, eu vejo os caras aí se articulando, querendo me matar. Ora, ele não era desordeiro, não era envolvido com drogas, não tinha problema nenhum, mas botou na cabeça que tem alguém querendo matar ele. E isso trouxe um transtorno, graças a Deus que libertou-se, né? Então, todos nós, seja crente ou não, somos passíveis de sofrermos momentos de agruras, estamos passíveis de enfrentarmos o sofrimento, mas nós precisamos confiar no Senhor.
Nós precisamos ter uma estrutura, e nós vamos buscar esta estrutura onde, pastor? Na oração e na palavra de Deus. Um crente que ora, um crente que lê a sua palavra, um crente que tem comunhão com Deus, vai passar sofrimento? Possivelmente vai. Agora, ele tem grandes chances de atravessar de cabeça erguida, talvez abatido, mas não destruído, porque Deus cuida a partir do momento que nós lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade. Amém? Então vamos, isso nós estamos na parte introdutória, viu? Vamos agora para o primeiro ponto. Um sofrimento chamado ansiedade. Ora, ansiedade hoje, depressão, é a doença do século, né? Por qualquer coisa, você vê uma pessoa em sofrimento, você vê uma pessoa angustiada, você vê uma pessoa aflita. De acordo com o site significados.com, ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável. Você vê a que ponto chega, né, a situação muitas vezes de uma pessoa, a preocupação. E eu menciono aqui o nome dela, não pedi nem licença antecipadamente, é minha cunhada, Fátima, uma mulher de Deus, Fatinha, mas Fatinha desse preocupada porque nessa pandemia, quando mandou que todo mundo ficasse em casa, ela estava extremamente preocupada com as pessoas que vendem essas bugigangas no sinal, água mineral, frutas, principalmente da capital, né? Aí ela estava extremamente preocupada com o que vai ser dessas pessoas. Claro, do ponto de vista humano, isso é salutar, é saudável ter esta preocupação com o outro, né? Essa empatia de colocar-se no lugar do outro. Mas nós precisamos entender que nós não vamos conseguir resolver a situação de todo mundo, né? E daí eu não posso acumular um problema desse, ficar remoendo na minha mente ao ponto de me trazer desconforto, transtornos e uma ansiedade. Não é verdade? Então, é apontada até certo ponto como um comportamento natural do ser humano, que o ajuda a reagir ou se adaptar a situações, como medo ou expectativa. Porém, pode se tornar uma doença quando chega a valores extremos, especialmente quando se torna recorrente a ponto de interferir no funcionamento saudável da vida de uma pessoa. Para tanto, é importante procurar tratamento, né? Quando a coisa se aprofunda, aí tem que se procurar um profissional da área, um psicólogo, para se fazer um tratamento. Aí vai ter pessoas que dizem, não, pastor, procurar um psicólogo para esse negócio, primeiro esse negócio de depressão, isso é coisa do diabo. Não, é da mente mesmo. E é natural que se procure um profissional da área para orientar. E quando se procura um psicólogo, muita gente pensa que o psicólogo é aquele que tem, como o médico que passa um remédio, tome isso aqui que você vai ficar bom. Não, o psicólogo funciona como facilitador. Ele vai ouvindo o que a pessoa tem a dizer e ele vai ajudando, né? Ajudando a pessoa. Ora, você me disse isso e isso, e que tal se você enveredasse por aí, não resolveria essa situação? Ele é um facilitador. E é natural, é necessário que se faça uso do profissional habilitado quando necessário. E quando houver uma crise grande, é necessário que se consulte. Eu tenho vários amigos que são acompanhados por psicólogos clínicos, né? E significa dizer que eles são desajustados, são malucos? Não, de forma alguma.
são pessoas inteligentes, cultas, seres humanos maravilhosos, mas passaram por um momento de um pequeno problema, somatizaram e aí veio a ansiedade. O quadro de ansiedade vem acompanhado por sintomas que podem ter origem interna ou externa. Interna por conta do desequilíbrio hormonal ou neurológico. E externo por conta de circunstâncias negativas, tais como perdas, traumas, tensões ou decepções. As causas mais comuns da ansiedade, enquanto doenças, são crises de pânico, fobia, quer dizer, medo, perturbação obsessivo-compulsiva, estresse, depressão, psicoses e perturbação maníaco-depressiva. Segundo ponto, um sofrimento chamado depressão. Nós falamos sobre ansiedade, agora vamos falar do sofrimento chamado depressão. Segundo o Dr. Drauzio Varela, a depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda. Tem pessoas que se introvertem, se tornam tristonhas e entram naquela tristeza profunda, começa a alimentar a ideia de que não é nada, de que é um zero à esquerda, de que ninguém se importa com ela, que ela não vale nada. E aí, eu não duvido que nessa hora o inimigo começa a fazer a sua parte também, Começa a dizer, olha, você não é nada, ninguém se importa com você, não tem sentido sua vida. O inimigo começa a fazer a parte dele em cima de uma situação crítica, profunda, de um abatimento na alma, no espírito. Então, isso associado a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios do sono e do apetite. Tem pessoas que perdem a vontade de se alimentarem, outras não conseguem dormir. A partir dessa definição, se torna muito importante aprender a distinguir a tristeza doentia da tristeza temporária, provocada pelas mazelas da vida, mas que são superadas. Tristezas temporárias são aquelas que nós sentimos, mas que evidentemente nós conseguimos superá-las. Conseguimos superá-las. E existe aquela tristeza diante das adversidades. As pessoas sem essa doença ficam tristes, se abatem, apresentam sintomas semelhantes, mas em pouco tempo conseguem ultrapassar tais dificuldades. Tem pessoas que a gente sabe, você não conhece um amigo seu que passou uma dificuldade, entristeceu-se, talvez passou uma semana, 15 dias, um mês, depois foi voltando ao normal, foi superando. Assim sendo, nós não podemos sair por aí achando que toda tristeza é depressão. Não. A gente não pode confundir isso aí. Qualquer uma tristeza, eu estou depressivo. Não, não é por aí. Assim como não podemos ignorar ou achar que é bobagem os sintomas demonstrados de tristeza das pessoas, especialmente aquelas com quem temos intimidade e convívio constante. É por isso, irmãos, que é importante a atenção, dar atenção às pessoas. E nós que convivemos com as pessoas, a gente psicologicamente já tem condição de avaliar, quando a pessoa está bem ou não está. Fulano hoje chegou, ele não está bem, eu senti alguma coisa estranha, alguma coisa diferente. Então, é nessas horas que nós precisamos chegar
né? Não fazendo aquele interrogatório feito um investigador de polícia, não, mas a gente com jeito, com orientação do Espírito do Senhor, a gente começa a levar uma palavra, né? A gente começa a trazer uma medicação do céu, vagarosamente, até que a pessoa, dependendo do grau de amizade, começa a se soltar e começa a dizer o que está doendo nela, o que está doendo na sua alma. E aí é uma oportunidade especial de você falar sobre Jesus, de você falar sobre a ação de Deus na vida daqueles que confiam e esperam nele. Pois bem, no quadro de depressão, a tristeza não dá descanso, mesmo que não exista uma causa relevante. O abatimento permanece praticamente o tempo todo, por muitos dias. Se apagam os interesses pelas coisas que davam prazer e satisfação, e a pessoa não consegue ver a possibilidade de se livrar dessa angústia, né? A pessoa não vê a possibilidade de se livrar desta angústia. É daí, muitas vezes, onde nasce o pensamento suicida. É daí onde muitos cometem o suicídio. Na verdade, o suicida, ele não quer morrer, ele quer fugir de um problema. Por isso nós precisamos, como cristãos, como amigos, dar toda a atenção a estas pessoas que estão vivendo um quadro desolador, um quadro de tristeza profunda continuada. A gente precisa chegar juntos e ajudar a levantar, a autoestima daquela pessoa. Ainda segundo Drauzio Varela, a ansiedade é uma doença incapacitante que atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. 350 milhões de pessoas no mundo. Os quadros variam de intensidade e duração e podem ser classificados em 3 diferentes graus: leve, moderado e grave. É uma doença que não vê idade para atingir idosos, adultos, adolescentes e crianças. Então, amados, o terceiro ponto, um grande problema. Há quem diga que os sintomas da ansiedade e da depressão não passam de capricho, preguiça, ou, eu vou usar a expressão mesmo, que está aqui na revista, eu vou dizer, né? Ou frescura, não é assim que a gente diz? Bicho, tu está com frescura aí? Cuidado, cuidado, como você está tratando com alguém que está numa tristeza profunda, alguém que está num drama terrível. Então, pior são aqueles que acham que se trata de algum pecado escondido. Não tem isso os crentes? Tem os crentes que dizem, isso aí é pecadinho escondido, né? Andou pisando na bola, escondeu de Deus, agora está pagando. Infelizmente, algumas pessoas pensam dessa forma, né? Acham que se trata de algum pecado escondido, algo que precisa ser reconhecido e confessado. A ansiedade, a depressão e as doenças mentais são doenças físicas que, inevitavelmente, carregam muitos sintomas espirituais, mas isso não traz delas ou não faz delas algo apenas espiritual. Por exemplo, uma pessoa com depressão, doença física, terá muita dificuldade de orar e ler a Bíblia ou ir à igreja, certo? Principalmente quando se trata de um cristão, de um crente, alguém verdadeiramente convertido ao Senhor, porque esse desconforto da ansiedade e da depressão, a depressão que gera uma tristeza,
tira todo o prazer, como nós vimos anteriormente, o escritor da revista disse, tira todo o prazer da pessoa. Aquilo que gerava satisfação, que gerava alegria, a pessoa não tem mais alegria, não tem prazer em fazer aquilo. Então, um verdadeiro cristão, ele tem prazer, ele tem alegria em orar, em ler a palavra de Deus e ir à igreja. Essas pessoas que estão passando por essa dificuldade, elas perdem completamente a vontade de orar, de ler a Bíblia e de ir à igreja. Ela terá a sua comunhão com Deus extremamente afetada, não por causa de pecados, mas por causa de uma doença. Quando essa pessoa é tratada apenas com procedimentos espirituais, corre o risco de ver o seu quadro sendo agravado ainda mais. Ela precisa ser levada a um profissional para ser devidamente tratada, e Deus haverá de usar tanto médicos como medicamentos para que se conheça a sua cura. Você acha que o médico foi criado por acaso? O médico foi criado por Deus. O psicólogo foi criado por Deus. O psiquiatra foi criado por Deus. E Deus habilitou esses homens com conhecimentos para que eles possam tratar determinadas enfermidades, determinados comportamentos. É lógico que Deus, com seu poder, pode curar qualquer pessoa de qualquer doença. Isso é indiscutível, isso é irrefutável. Mas precisamos entender que milagres instantâneos, semelhante ao realizado com o cego Bartimeu, são exceções e não regra. A questão é que a ansiedade patológica e a depressão são doenças muito sérias. O tratamento exige oração e visitas constantes aos especialistas, tais como os médicos, psiquiatras e psicólogos. A gente terminou já? Tá, e agora vai para pensar e agir. A Bíblia nos deixa uma providência importante em relação a este assunto. Em 1 Pedro 5, 6 a 7, lemos: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Podemos conversar com Deus sobre nossas aflições, decepções, mágoas, tristezas. Esse desabafo com Ele nos ajuda em muito a aliviar tudo isso. Porém, nem todos conseguem ter uma consciência ou mesmo fazer de sua oração um momento de refrigério para a alma. Para tanto, é preciso agir. Lá em Romanos 12, 10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a si próprios. Estamos vivendo em um tempo muito desafiador em relação a essas doenças, por conta da rapidez nas informações. Somos sabedores do crescente número de suas vítimas. Muitas delas encontram-se sentadas nos bancos de nossas igrejas ou fazendo parte da nossa família. Um passo importante é não ignorar os sintomas. Então, quando alguém se mostrar triste, além do tempo, sem energia para fazer o que mais gosta, sem vontade de viver, é importante considerar com seriedade esses comportamentos. Faça o seguinte: o primeiro passo, melhore sua observação em relação às pessoas mais próximas. Muitas vezes estamos próximos apenas geograficamente. É preciso um olhar mais atento e mais intencional. Muitos sinais são sutis, e se não tivermos uma observação mais criteriosa, eles passam desapercebidos.
Muitos sintomas só são conhecidos na medida em que nos aproximamos, e isso não se dá apenas pelo fato de morarmos na mesma casa ou de frequentarmos os mesmos lugares, como igreja, escola, faculdade ou um clube. Este passo mostra o quanto nosso coração está disposto a ajudar efetivamente as pessoas. O segundo passo, mais do que observar, é preciso se aproximar e conversar a respeito. É importante estar mais junto das pessoas. Tem que chegar perto para conhecer o coração, deixando a pessoa falar e, sobretudo, respeitando sua condição e seus motivos. Não é o momento de questionar sobre os porquês das coisas, mas de emprestar os ouvidos, dar um abraço, apoiá-lo, em procurar ajudar e, se possível, investir do seu tempo em acompanhá-la nesse processo, orar com ela e por ela também, é um bom amparo. Então, irmãos, nós concluímos a lição de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, essa questão da ansiedade e depressão, que nós, como cristãos, temos um grande papel, é fundamental a nossa atuação, embora também sejamos alvos, estamos passíveis de sofrer alguma ansiedade, alguma depressão, mas nós temos a grande responsabilidade de ajudar os nossos irmãos. Às vezes o irmão está na nossa igreja, senta do nosso lado, e você, quando muito, se limita a dizer: a paz do Senhor, meu irmão, a paz. E nem se interessa, nós somos um corpo, nós somos uma família, de saber como o irmão está, como é que ele vai abrir o coração, como é que ele vai vomitar aquilo que está dentro dele, aquilo que está doendo, se você não abre um leque de conversação, uma oportunidade para que o irmão sinta-se segurança em falar com você. Então não custa, meu irmão, o teu irmão que senta do teu lado e dá aquele sorriso, feito o sorriso da Mona Lisa, né? Levanta só um lado dos lábios assim, e você nem procura saber, dá uma paz do Senhor, e aquela paz do Senhor assim: Pai Senhor, Pai Senhor, Pai Senhor, né? Pai Senhor, Pai Senhor. E nem procura saber o estado do seu irmão e da sua irmã. Às vezes está passando um problema seríssimo, está entrando, às vezes, saindo de uma ansiedade, passando de uma ansiedade para uma depressão, e não tem um socorro. Frequenta uma igreja, tem irmãos ao seu lado, e está afundando, e ninguém lança as mãos para socorrer. Mas nós precisamos entender que o crente e o sofrimento, o crente também sofre. Se alguém disser por aí: olha, o crente não sofre, o verdadeiro crente não adoece, isso é mentira. Isso é o conto do vigário. Isso é uma expressão, com todo respeito ao pároco, ao vigário, isso é uma expressão, já ouviram a expressão? Não é conto do vigário, associaram isso, mas não tem nada a ver com o vigário, Isso é uma invencionice, isso é criação das pessoas que querem se locupletar, tirar proveito de alguma coisa. Então, nós podemos adoecer sim, podemos desencadear um processo de ansiedade, uma tristeza profunda pode nos levar a uma ansiedade, a ansiedade pode nos lançar para uma depressão, mas confiantes no Senhor, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, conforme a recomendação do apóstolo Pedro, nós podemos ir mais avante, nós podemos ir além, segurados nas mãos do Senhor, olhando para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Então, por aqui, nós concluímos a lição de hoje à noite, a lição de número 1. Na próxima quarta-feira, porque eu vou dizer quarta-feira, eu vou explicar a vocês. O pessoal que está online, nosso irmão Brau, senhor Daci,
Graças a Deus por isso. A irmã Josélia de Araújo, deve ser Josélia lá de Boa Vista, sabe não? Provavelmente. Franciel e Franklin, os irmãos Franciel e Franklin, a irmã Socorro, a irmã Nena, pastora Marlene, o seminarista professor Laurentino, obviamente a sua família, né? A irmã Maricleide, Larinha, o pastor José Mota, pastor Mota. Pastor Mota que preside lá a missão Restaurar Vidas, viu? E graças a Deus, quando eu saí, preparei um sucessor e ele ficou lá, ele, o pastor Rosivaldo, a pastora Edna, e tem tocado a obra, e de tal forma que quando eu retornei lá, depois que eu fui para Roraima, quando eu retornei lá, foi preciso me apresentar à igreja, porque tinha muita gente que nem me conhecia. Aleluia! Isso fruto do trabalho dos irmãos. A irmã Socorro agradece a Deus pela saúde, pelos livramentos do dia a dia e pela oração pelos doentes e os desempregados. Irmãos, oremos também, vem Maneno, oremos pelo o irmão Assis, pai dos meninos Franciel, Frank, Franciele, né? O irmão Assis sofreu um acidente, nós já colocamos no grupo, informamos, ele está em Campina Grande, no Hospital de Traumas, para se submeter a um procedimento cirúrgico na perna, mas graças a um acidente um tanto grave, mas graças a Deus ele tem contado vitória, apesar de uma pancada na cabeça, mas está totalmente consciente, graças a Deus por isso, e que nós oremos pelo irmão Assis e toda a sua família, né? E também as orações que a irmã Socorro pediu, pelos livramentos, agradecendo pelo livramento, e pelos enfermos e os desempregados. Bem, gente, nós vamos orar antes de terminar, né? Terminar ainda um tempinho aí, uns 5 minutos. Pois é. Então, veja bem. Hoje nós reunimos. Amanhã eu vou gravar um vídeo explicando direitinho, mas já vou adiantando a vocês. A liderança da igreja reuniu hoje à tarde e nós chegamos à conclusão de retomarmos aos cultos presenciais. Então, vamos voltar os nossos cultos presenciais. Na quarta-feira, os cultos vão acontecer às 19 horas. Como é um culto, normalmente nunca vem muita gente na quarta-feira, o pessoal que vier, e ele vai ser também transmitido pela live, né? Pela internet. E quem vier, graças a Deus por isso. E nos domingos, que já começa no próximo domingo, nós vamos ter 2 cultos. Um de manhã, não é escola bíblica de manhã, por isso que eu disse que a próxima lição será na quarta-feira, né? Domingo não é escola bíblica, é culto. 9h30 da manhã terá um culto, 9h30 da manhã, e à tarde, 5 da tarde, teremos o segundo culto do domingo. Agora, detalhe, para cada culto desse, nós não podemos receber mais do que 25 pessoas. As cadeiras vão estar marcadas. Então eu vou explicar amanhã direitinho. Estou adiantando, mas amanhã eu dou mais uma checada bem direitinho, pausadamente, com tempo, num vídeo, eu vou gravar para vocês. Aí vocês já pode fazer inclusive a partir de amanhã, quem tem o WhatsApp, passar para a Karina, dizer, Karina, eu quero ir para o culto do domingo, o culto da manhã. Aí ela vai agendando, né? Karina, eu vou para o culto do domingo à tarde, e ela vai agendando. De tal forma que sábado à noite ela já bota o nome de todo mundo na lista. O pessoal que vem para o culto domingo de manhã e o pessoal que vem do culto domingo à tarde. Tá bom? Aí vamos ter um protocolo a cumprir, né? Todos terão que vir de máscara. As crianças não virão, as crianças. E os idosos preferencialmente deve vir no culto da manhã, de 9h30, né? De 9h30. E cada um deve trazer o seu recipiente com água. O bebedouro nós já vamos fechar ele ali na sala das crianças. Não vai ter bebedouro aqui, você vai ter que trazer a sua garrafinha d'água. Cada um traz a sua garrafinha d'água. Deve vir com máscara,
né? E aqui os diáconos vão borrifar as mãos com álcool e borrifar o solado dos pés do calçado com água sanitária. Tá bom? As cadeiras já vão estar todas higienizadas e nós vamos ter, como eu disse, 2 cultos, um de 9h30 da manhã e outro às 5 da tarde. E no máximo 25 pessoas. E os irmãos vão ter que compreender. Quem não der o nome e chegar aqui, eu venho para o culto à tarde, irmão, já tem 25 pessoas aí dentro. Lamentavelmente, né? Então, para a gente evitar esse desconforto, esse transtorno, vamos com antecedência, né? Se você não consegue, não tem WhatsApp, né? O pessoal que não tem celular, aí o telefone, ou pede a algum irmão, avisa aí para a secretária da igreja que eu vou para o culto de tal hora, né? Então vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Amanhã, umas 9 horas, eu estarei gravando um vídeo aqui na igreja mesmo, com todos os detalhes para repassar para os irmãos, tá bom? E vamos orar, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então vamos orar agora por esses pedidos que foram apresentados. Pai querido, Deus de eterna bondade, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela a Tua graça, pelas Tuas misericórdias que têm sido derramadas abundantemente a cada dia em nosso viver. Pai, nós queremos Te pedir o Teu socorro em favor dos enfermos, aqueles que estão num momento de dor, e nós colocamos o Teu servo, o irmão Assis, que embora esteja bem, fora de perigo, mas não deixa de ter um processo doloroso, que Tu sejas com o Teu filho, que Tu abras as portas ali, Senhor, e logo ele possa fazer o procedimento cirúrgico e estar em casa bem feliz com a sua família. Pai, todos os demais que estão enfermos na Tua casa, na cidade de Esperança, nós suplicamos a Tua bênção, uma bênção de saúde. Pai, nós queremos Te agradecer pelos momentos bons e os livramentos que Tu tens proporcionado ao Teu povo e a toda a gente. E queremos, ó Deus, Te pedir por aqueles que estão desempregados, aqueles que estão sofrendo, Senhor, por não conseguirem um trabalho para tirarem o seu sustento, Deus, que Tu comeces a abrir as portas. Aqui mesmo, Senhor, na nossa igreja, em meio a toda essa dificuldade, em meio a esse caos, Tu abriste portas para o Teu povo, Senhor. Continue, Senhor, abrindo portas e tem misericórdia do Teu povo. Nós assim Te oramos, queremos Te pedir uma bênção em favor dos nossos visitantes que estão acompanhando a live, que Tu os abençoes sobremaneira, Senhor. Nós assim Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Tem mais alguma coisa aí a avisar? Está tudo ok? Então, queridos, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, aos nossos irmãos aqui da igreja, aos irmãos de outras igrejas, de outras regiões, amigos que nos acompanharam, que Deus abençoe a todos, tenham uma noite extremamente feliz, um sono restaurador e, como eu costumo dizer, com sonhos e revelações para o louvor da glória de Deus. Graça e paz, um beijo no coração.